Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. Estou aqui hoje para ensinar vocês análise dimensional. Vamos fazer aqui uma aula completa sobre esse assunto. Um assunto muito importante aqui em vários vestibulares. Nos vestibulares da UES, da UERJ, da USP, né? O vestibular da FUVEST deles. Então vários vestibulares abordam esse assunto e esse é um assunto muito importante. E até mesmo para você estudar física de modo geral, esse assunto ele é muito importante, tá? Primeiramente, você tem que saber o que se trata a análise dimensional. A análise dimensional é nada mais nada menos do que uma ferramenta que você possui para você prever as unidades da física, tá? Então é uma ferramenta para que você consiga prever unidades físicas, ok? Mas para que você consiga aprender análise dimensional e que você consiga prever as unidades físicas, você precisa saber primeiramente as unidades fundamentais que existem, tá? Então, olha só, as unidades fundamentais que existem pra gente são elas. Vou colocar aqui assim, ó, fazer tipo uma tabela para vocês. Aqui na esquerda eu vou colocar a grandeza. Matheus, o que é a grandeza? É tudo aquilo que eu posso medir. E tudo aquilo que eu posso medir pode ser medido em vários tipos de unidades, tá? Então vou colocar mais pra cá aqui assim. Ok, joia, tá bom. Agora aqui na direita eu vou colocar assim, ó, a unidade daquela grandeza e o símbolo dela acompanhada com o nome dela. Primeira grandeza que você tem que saber é a distância. Distância é uma das unidades, né? A gente mais usa na física, aparece direto a distância. E a unidade da distância é em metro. O símbolo dela é um M. E o nome, né, é como eu disse, metro. Todas essas unidades que eu vou colocar aqui, pessoal, são unidades no SI, tá? O que significa SI? SI significa Sistema Internacional de Unidades, tá? Então eu tô falando de como que é essa unidade no mundo, tá? Porque assim, em cada lugar, quando você quer referir de alguma coisa, você deve usar uma unidade diferente. Por exemplo, quando eu quero falar de velocidade aqui no Brasil, usa quilômetros por hora. Quando você quer falar de velocidade nos Estados Unidos, você usa milha por hora, se não me engano. Quando você quer falar de distância, que a gente usa metros, quilômetros. Lá já se usa pés, milhas, enfim. Cada lugar você vai, você encontra unidades diferentes. Temperatura lá em Fahrenheit, aqui em graus Celsius, enfim. Então, esse SI ele vem de uma maneira que você consiga internacionalizar, aliás, as unidades, de modo que todo mundo consiga entender. Então, para isso que serviu aí o SI. Então, sempre que eu falar de distância no SI, para que todos consigam entender, eu vou usar o metro, tá? Agora, se eu quiser falar de tempo, o símbolo de tempo vai ser um S minúsculo, que é o segundo, tá? Agora, outra unidade muito importante, além do tempo e distância, que nós usamos praticamente toda hora, é a massa. Massa, tá? Ela vai ser o símbolo dela kg, cuidado, tá? O K tem que ser minúsculo e o G também. E o nome dela, né, é quilograma. Ok? Quilograma é como a gente usa, né, a unidade para massa. Cuidado, não é grama, não é miligrama, não é centigrama, é quilograma, tá? Outra unidade que temos, não menos importante, é a unidade da querida da temperatura.
Temperatura a gente vai medir numa unidade que é assim, ó, K, tá? E K vai ser o quê? Vai ser uma temperatura que vai se chamar Kelvin, é uma escala de temperatura, uma escala termométrica que se chama Kelvin. Não vai ser em graus Celsius, não vai ser em graus Fahrenheit, uma que todos vão conseguir entender, pelo menos no SI, é a temperatura Kelvin. Outra unidade que eu quero que você saiba também é a unidade de energia. Energia, o símbolo dela vai ser J, um J maiúsculo, e esse J vai significar Joule. Então, quando eu falar de energia no SI, entenda que eu estou falando de Joule. Outra, não menos importante também, é a unidade de uma coisa chamada carga elétrica. Sua unidade é um C maiúsculo que significa Coulomb, tá? Então, essas 6 unidades são as unidades principais que temos na física, né? Todas as outras unidades são derivadas dessas unidades aí, ok? Um exemplo: força, velocidade, aceleração, pressão, calor. A unidade de todas essas coisas a gente vai obter através dessas 6 unidades aqui. Primeiramente, você já deve ter visto, ou se você não viu, você vai ver agora, que velocidade é calculado como sendo a distância percorrida dividido pelo tempo. Mas qual é a unidade de velocidade? Bom, para descobrir a unidade da velocidade, é só você fazer o seguinte: onde tem ΔS, que é a distância, distância é medida em que unidade? Você já viu lá em cima que é em metros. Tempo é medido em que unidade? Você já deve ter visto que é em segundos. Então, a velocidade é em metros por segundo. Aceleração, outra fórmula que a gente vê na física, que é assim, ó, ΔV sobre ΔT. É o tanto de velocidade que um corpo ganha, ou seja, ΔV, dividido pelo tempo que demorou para ele ganhar essa velocidade. Qual será que é a unidade de aceleração? Vai ficar ΔV. ΔV é o que? É velocidade. E velocidade é em metros por segundo. Dividido por ΔT. O que é o ΔT? É o tempo. Tá? Divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Metro vezes 1 é metro. Segundo vezes segundo é segundo ao quadrado. Então a gente tem já a unidade também da aceleração. Além da aceleração, também tem a fórmula na física, que é a fórmula da força. A fórmula da força é massa vezes aceleração. Qual será então que é a fórmula da força? Força vai ficar. Qual é a unidade da massa? Quilograma. Qual é a unidade da aceleração? A gente já viu, né? Metro por segundo ao quadrado. Então tá aí. Essa é a unidade da força. Metro por segundo. Quilograma, né? Vezes metro por segundo ao quadrado. Aqui é da aceleração. Aqui é da velocidade. Tá? Então, se liga aí. O que mais? Temos também uma fórmula na física que é a fórmula da pressão. Tá? Pressão é uma fórmula que é assim, ó. Força sobre área. Pressão, então, seria em que unidade? Vamos fazer? Vamos lá. Pressão seria força sobre área, né? Força, ela é em que unidade? Tá ali, né? Eu já escrevi aí em cima. É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí é isso dividido por área. Área é em metro quadrado, tá? Na matemática, uma área seria a distância ao quadrado. Ou seja, a distância é em metro, então é metro ao quadrado. Então, a pressão é essa aqui. A gente tem que dar um significado? Tem, ó. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Metro ao quadrado é a mesma coisa de metro vezes metro. Posso cancelar um metro aqui de cima com um metro aqui de baixo. Então vai ficar aqui em cima, né? Quilograma vezes 1, que é quilograma. E embaixo vai ficar segundo ao quadrado vezes metro, né? Ou então simplesmente metro vezes segundo ao quadrado. Essa é a unidade de pressão, ok? Então vou até destacar aqui, né? A unidade de pressão é quilograma sobre metro por segundo ao quadrado. Outra fórmula na física é a fórmula da quantidade de movimento.
que é massa vezes velocidade. Como é que eu descubro a unidade de quantidade de movimento? A unidade da quantidade de movimento vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Massa é em quilogramas, velocidade é em metro por segundo. Então, tá aí. Quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Tem uma outra que é a fórmula do calor. Sim, calor. Calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Calor é esse Q também, tá? É o mesmo símbolo da quantidade de movimento? É, por incrível que pareça. Esse aqui é o calor. E o calor, ele é uma energia, tá? É uma energia térmica em trânsito. Como é energia, calor é medido em joules. Massa, você sabe lá em quilograma. Delta T em Kelvin. Se eu quiser descobrir a unidade desse calor específico, fica como? Basta você isolar esse cara que você quer descobrir. Bom, se eu isolar o calor específico, vai ficar assim, ó, calor, a massa que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. O delta também, né? O delta T está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, a unidade de calor específico, que é esse Czinho minúsculo, vai ficar o que, ó? Vai ficar, peraí, qual é a unidade de calor? Joule? Qual é a unidade de massa? Quilogramas. Qual a unidade de temperatura? Kelvin. Então, no sistema internacional de unidades, o calor específico é joule por quilograma Kelvin. Uma outra fórmula que temos na física é a fórmula da força elétrica. Da força elétrica? Isso, da força elétrica. Força elétrica é uma fórmula que é assim, ó, K vezes módulo de Q vezes módulo de Qzinho dividido pelo quadrado da distância entre Qzão e Qzinho. Claro que você não precisa saber isso de imediato. Se você já souber, bem. Se não souber, você está aprendendo agora comigo aqui, tá? Então, se eu quiser descobrir, por exemplo, a unidade de K, vamos lá, como é que eu faço? Ó, primeiro, qual é a unidade de força? Unidade de força a gente já descobriu lá em cima, né? Ó. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou então também é chamado de Newton, tá? Eu vou colocar como sendo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é o que pode aparecer nas provas de vocês, tá? Mas também pode aparecer em Newton, tá? Isso aqui é a mesma coisa de Newton, beleza? Beleza. Aí esse Q aqui, ele é em Coulomb, esse cara aqui também é em Coulomb e esse distância aqui é em metro. Aí vai ficar assim, ó. Se eu isolar o K, na fórmula fica F, esse D quadrado que está dividindo passa multiplicando, o Qzão que está multiplicando passa dividindo e o Qzinho que estava multiplicando também passa dividindo. Então o K vai ficar, ó, força, qual é a unidade de força? Eu vou colocar, deixa eu ver, você pode colocar em Newton em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Eu vou colocar em Newton dessa vez, mas você poderia colocar em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, depende das unidades da questão que você está fazendo. Geralmente nos livros de física a gente deixa em Newton mesmo, força, tá? Aí distância é em metro, então fica Newton vezes metro ao quadrado sobre unidade de carga elétrica do Qzão, né? É Coulomb. A unidade de carga elétrica do Qzinho é Coulomb também, então vai ficar Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb vezes Coulomb ao quadrado. Então a unidade do K, que é a constante elétrica no vácuo, vai ser Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Unidade do K, isso mesmo. A unidade do K, do 9 vezes 10 a nona, isso é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Veja essa questão aqui como exemplo. Recentemente, o tema combustível e caminhões ganhou destaque nos noticiários com a greve de caminhoneiros. Suponha que o consumo C de diesel de um caminhão em metro cúbico. Vou colocar até um destaque aqui, ó. Em metro cúbico de combustível por metro viajado. Essa é a unidade do consumo C, né? Seja proporcional à massa M do veículo. Considere outra coisa, ó. M é a massa, né? Considere que o consumo seja descrito pela equação C igual a beta M,
onde beta é uma constante, qual é a unidade do beta no Sistema Internacional de Unidades? Então tem que marcar também com isso aqui, ó, né? Que ele quer no Sistema Internacional de Unidades, tá? Bom, aqui a gente conseguiria eliminar alguns itens facilmente. O item A não pode ser, porque quilograma não é unidade no SI, nem litro. Aqui também, né, não pode ser o C. Então sobra B ou D, né? Mas vamos ver aqui. A fórmula é C é igual a beta M. C, ela é em que unidade? É em metro cúbico por metro viajado. É igual a beta vezes M, que é em quilogramas. Então, ó, metro cúbico por metro é metro ao quadrado. Tá? O quilograma que está multiplicando passa dividindo. Então, a unidade do beta, né, é metro quadrado por quilograma. Letra B. Bom, olha essa questão aqui, ó. O S 2018.1 considere um tanque cilíndrico contendo água até uma altura H em metros. Beleza? Legal, né? Ó. H significa altura e a unidade é metros. Ops, pera aí. Tá. Meu Deus, cara. Aí, ok, legal. No fundo do tanque tem uma torneira, no qual passa um determinado volume em metro cúbico de água a cada segundo, resultando em uma vazão que em metro cúbico por segundo. É possível escrever a equação da altura, né, em função da vazão, pela fórmula, né, H é igual a RQ, onde R é uma constante. Aí ele quer saber qual a unidade do R, né, dessa resistência R. Beleza, vamos lá. A fórmula é H é igual a RQ. Passa o Q pra cá dividindo. Aí tu tem um R. R, né, é H sobre Q. Então vai ficar R é... Qual a unidade de H, né, que é a altura? A altura ela é em metros. Como não dá sobre nada, porque dá sobre 1. Aí, sobre... a vazão é em que? É em metro cúbico por segundo. Uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá, beleza. Então vai ficar R a gente tem ali embaixo metro cúbico, né? Metro cúbico eu posso escrever como sendo metro vezes metro ao quadrado, e eu cancelo esse metro com esse metro. Fica segundo por metro ao quadrado. É a letra A. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma questão um pouco mais difícil. Ela diz assim, ó. Foi da UES de 2022.2. Um estudante de física, ele resolveu criar o seu próprio sistema de medida, tá? E aí tinha aqui a velocidade da luz, que é em metro por segundo, né? Porque é velocidade de qualquer jeito. A constante gravitacional G, aí essa unidade aqui, ó, o G. A constante de Planck H, que é Joule por segundo, vezes segundo, aliás. E ele fala assim, ó, a partir da escolha feita pelo estudante, a combinação GH sobre C ao cubo apresenta dimensão de quê? Vamos começar aqui, né? Primeiro, o problema dessa questão é que ele traz várias unidades que não são unidades, né? Que são apenas homenagens à pessoa que estudou sobre aquilo. Newton é uma dessas. Joule é uma dessas. Então a gente tem que se preocupar em saber, na verdade, o que é o Newton. O que é o Joule? O Newton, já comentei com vocês nessa mesma aula ainda, que eu falei assim, que Newton era a mesma coisa de quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas o Joule eu ainda não falei. Joule eu ainda não falei o que é. Só falei que Joule é uma unidade de energia, mas tem tantas formas de energia, né? Tem a energia potencial gravitacional, por exemplo, que ela é massa vezes gravidade vezes altura.
Poderia ser da energia cinética, poderia ser do calor, poderia ser vários. Eu vou usar essa aqui como exemplo. Massa em quilogramas, gravidade é em metro por segundo ao quadrado e a altura é em metro. Então vai ficar quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Só que energia é em joule, então isso aqui também é a mesma coisa de joule. Então quer dizer, joule é a mesma coisa de quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Ah, beleza. Então vamos lá. Agora ele quer saber qual a unidade de GH sobre C ao cubo. Vai ficar grande? Vai, mas é a vida, ó. GH sobre C ao cubo. Qual é a unidade do G? G, ó, é Newton vezes metro ao quadrado. Vamos lá. G seria quem? Newton vezes metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado. Tá, aí é isso vezes o H. H, ele diz que é o que o H? É a constante de Planck. Ó, constante de Planck. E a constante de Planck é em que unidade? Joule vezes segundo. Joule vezes segundo. Aí ele quer que você divida tudo isso por C ao cubo. C é a velocidade da luz, que é em metro por segundo. Só que é isso daqui, né, ao cubo. Ele quer que seja ao cubo. Então bora só arrumar aqui algumas coisas. Por exemplo, em vez de colocar Newton, bora escrever o que é que o Newton representa. Newton representa quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso é o Newton. E aí é isso aqui, né, vezes metro ao quadrado. Que tem aqui, né, ó. Eu escrevi aqui primeiro o Newton e coloquei vezes metro ao quadrado. Só que é isso tudo dividido por quilograma ao quadrado. Ok? Tá, aí vezes joule. Joule é o quê? É uma unidade que é quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Não é isso? É. Só que isso é multiplicado por segundo ainda, né? Multiplica isso aqui por segundo. Ok? Ok. E você tem que pegar e dividir tudo isso por metro por segundo ao cubo. Que no caso fica metro ao cubo por segundo ao cubo. Agora você tem que ter boas habilidades em álgebra para resolver essa expressão. Simplificar essa expressão. Primeira coisa que a gente faz é resolver isso aqui, ó, que eu vou circular de vermelho. Isso aqui fica como? Ó? Numa fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A primeira fração vai ficar quilograma vezes metro vezes metro ao quadrado é metro ao cubo sobre segundo ao quadrado. É a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda, que é o quilograma ao quadrado. Beleza. Aí, vezes, agora aqui na direita, né? Aqui na direita eu posso cancelar, ó, esse segundo com esse quadrado. Aí fica quilograma vezes metro ao quadrado por segundo. E aí é isso tudo dividido, né, por aquele metro ao cubo por segundo ao cubo. Tá, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode, deixa eu ver. Se você multiplicar, ó, esse quilograma com esse quilograma, dá o quê? Quilograma vezes quilograma. Quilograma vezes quilograma é quilograma ao quadrado. Só que embaixo você tem quilograma ao quadrado, então cancela, ó, quilograma ao quadrado com quilograma vezes quilograma, que é quilograma ao quadrado. E em cima ainda sobra metro cúbico vezes metro ao quadrado, que é metro elevado a 5. Embaixo sobra segundo ao cubo. E ali embaixo sobra metro ao cubo por segundo ao cubo. Divisões de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aliás, metro ao cubo.
Posso cancelar segundo ao cubo com segundo ao cubo. Sobra metro elevado a 5 dividido por metro elevado a 3, que aí é metro elevado a 2. Metro elevado a 2 é a unidade de área, que é a resposta da letra B, área. Joia? Joia? Vamos aqui para mais uma questão da UES de 2023.2 agora, que diz assim, ó. Considere um sistema físico no qual uma força externa Fxt atua sobre um objeto de massa m inicialmente em repouso. Neste cenário, a força é descrita pela relação matemática ax mais bt², onde a posição do objeto e t a variável tempo. Para que esta modelagem seja possível, as constantes a e b devem ser expressas em unidades adequadas. Diante desse fato, a razão B sobre A tem a mesma unidade do que a grandeza física, força, aceleração, energia ou velocidade. Tá, ó, ele fala que a força é dada por uma fórmula, né? Ele fala aí que é AX mais BT ao quadrado. Pessoal, se você está somando duas coisas, óbvio que essas duas forças têm que ter a mesma unidade. Por exemplo, não faz sentido eu falar assim, pessoal, 5 metros mais 3 segundos é igual a quanto? Não faz sentido somar coisas com unidades diferentes. Tem que ser assim, pessoal, 5 metros mais 3 metros é quanto? Aí sim, 8 metros. Entende? Então quando eu somo duas coisas, as unidades têm que ser as mesmas. E tem que ser iguais à unidade de quem? A unidade da força. Força, ela é em que unidade? Ela é em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Ah, tá. Beleza. Mas não é isso que eu quero chegar. Eu quero dizer que a unidade do A vezes X, a unidade disso, né, tem que ser igual à unidade de BT². O que é B sobre A? B sobre A faz assim, ó. O A que tá aqui passa para cá dividindo. O T ao quadrado que tá ali passa para cá dividindo. Fica assim. Aí vai ficar X é a unidade de posição, então X é em metro. Tempo ao quadrado. Tempo é em segundo, né? Então fica segundo ao quadrado. Aí. A resposta, né, é a letra B, aceleração. A aceleração que é medido em metro por segundo ao quadrado. E para encerrar a aula de hoje, vou fazer essa questão aqui da UES de 2020.2. Durante as semanas de isolamento social mais intenso, verificou-se uma redução sensível de poluentes atmosféricos nas grandes cidades. Uma das formas de quantificar determinados poluentes é pela sua concentração, dada em miligramas por metro cúbico. Supondo-se que a velocidade do som no ar seja diretamente proporcional à concentração desses tipos de poluentes, qual é a unidade da unidade medida dessa constante, né? Tá, então vamos lá. A velocidade, calma aí, ó. A velocidade, ela é proporcional diretamente, né? Diretamente proporcional à concentração de poluentes, que eu vou chamar de P, poluentes. Aqui tem que ter uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K, por exemplo, porque se não fosse diretamente proporcional, ao invés de ser multiplicado por essa constante, seria dividido por essa constante. Ser diretamente proporcional significa que quando um aumenta, o outro também aumenta, tá? Ok. Então fica assim. Velocidade é em metros por segundo. K, eu não sei. P, agora que tá. P é a concentração de poluentes, né, que eu falei. Que a unidade é miligramas por metro cúbico. Vou colocar aqui, ó, a unidade do P, que eu falei, né? Miligramas por metro cúbico. Miligramas é a mesma coisa da unidade de quilogramas, acredita? Pronto, aqui que é o pulo do gato. É mesmo, cara? Como assim? Vamos lá, vou explicar pra você. Mi significa 10 a menos 6. Grama para quilograma é o que? É 10 a menos 3. E aí você tem um número em quilograma. Só que números, pessoal, não tem unidade.
números não têm unidade. Então fica só quilograma por metro cúbico, porque o número não tem unidade. A unidade da concentração é quilograma por metro cúbico. Então, concentração é quilograma por metro cúbico. Então, essa constante que eu quero descobrir vai ficar em que unidade? Ó, o metro cúbico está dividindo, passa para lá multiplicando. Metro vezes metro ao cubo é metro à quarta. O quilograma que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar quilograma vezes segundo. Metro à quarta, quilograma vezes segundo. Então, a letra C. Beleza? Essa é a última questão de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande beijo e fui!